Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum de seus benefícios. Vamos lá para o versículo 20. Bendiga o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendiga o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Irmãos, vamos fazer uma reflexão. Pode sentar um minutinho, por favor. O pastor Wagner vai me dar um minutinho, por gentileza. Pelo menos 2 ou 3 minutinhos. Vamos fazer uma reflexão de que Davi queria dizer neste salmo. Existe uma história, alguém contou, né? Que o sol um dia não teria nascido, né? E era 7 horas da manhã, ainda estava escuro. Ao meio-dia, parecia que ainda era meia-noite. E por volta das 4 da tarde, mais ou menos, o povo se dirigia às igrejas para rogar a Deus que mandasse o sol. No dia seguinte de manhã, muitos estavam maravilhados e louvavam a Deus por ver os primeiros raios solares invadirem as suas casas. Interessante, irmãos, é que parece que nós temos problemas, né? O ser humano tem um problema de ser agradecido, né? Pelas maravilhas de Deus. O irmão Diego, evangelista, talvez profetizando na vida dele, pastor, né? Falou sobre a história dos 10 leprosos aqui. O pastor Jorginho repetiu essa mensagem em uma outra palavra. E o pastor Elcimar também lembrou. Eu não preciso contar, mas os irmãos lembram que de 10 leprosos, um apenas voltou para agradecer ao Senhor. É um problema, né? Então, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, na carta de Tessalonicenses, ele fala que deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade para vocês em Cristo Jesus. E Davi, a gente observa nesse salmo que ele tinha essa preocupação. Se observarmos no final que nós lemos aí do versículo 20 ao 22, ele não deixa de conclamar os anjos, né? No salmo, os exércitos, os servos do Senhor, né? E todas as suas obras para bendizer o Deus Altíssimo. Você já agradeceu a Deus e louvou neste dia? Pois então vou motivá-los. Faça uma reflexão. O sol já nasceu. A chuva, ela também vem. Não está agora, está com escassez, sim. Mas é no momento que Deus acha que deve mandar. Ele é Deus, né? A sua vida, hoje você amanheceu, abriu os olhos, esperou o fôlego da vida, tem a liberdade de ir e vir, de poder vir à casa de Deus adorar ao Senhor. O alimento diário na sua casa. Tenho certeza que, se vocês pararem para refletir, vocês verão que tem motivos infinitos para agradecer e louvar a Deus. Se fizerem uma reflexão, vocês terão infinitos motivos para agradecer ao Senhor. Então, irmãos,
sejamos diferentes. Não vamos fazer igual os 9 leprosos, né? Que foram abençoados, mas esqueceram de lembrar das dádivas do Senhor. Deus tem grandes maravilhas que fez, continua fazendo e fará nas nossas vidas. Eu sei que o momento da vida tem sido muito difícil. Os dias são maus. Esse mundo jaz no maligno. O príncipe desta terra, desse mundo, tem cegado o ser humano e tem feito, inclusive, nós cristãos a se enfraquecer na fé. Aquele que não se alimenta, não se fortalece no Evangelho, mantém a leitura, a oração, não vai se manter de pé. Os dias são maus, irmãos. Nós vemos que a Bíblia fala, inclusive, a questão de se afastar da fé e até apostatar da fé. Então, continuem firmes em Cristo, firmes no Evangelho, porque Deus, Ele é grande e é maravilhoso em nossas vidas. Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele sempre vai querer o melhor para nós. Então, lembramos das dádivas que o Senhor tem feito na vida de cada um. Entendeu, irmãos? Louvar o Senhor é reconhecer que toda dádiva procede dele. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar e agradecer por mais esse dia, né? Feche seus olhos, vamos orar e agradecer por mais um dia. Ó Deus, nosso Senhor e Pai, te louvamos, Pai querido, porque o Senhor é Deus, e o Senhor, Pai querido, quer o melhor para nós. As tuas maravilhas diz quem é o Senhor. Louvamos ao Senhor por mais esse dia, pelo respirar, pela vida, pelos livramentos, por grandes coisas que o Senhor tem realizado em nossa vida, Senhor. Continua nos abençoando, Pai, continua, Pai, dando a orientação para o teu povo, a tua igreja. Pai, fortalece cada um, Pai, na graça, no Espírito, Senhor, fisicamente, para que não venhamos desviar dos teus caminhos, mantenhamos firmes, Pai querido, porque somos falhos, seres humanos, ó Pai, e somos dependentes do Senhor, Pai querido. Que nesta manhã, ó Senhor, neste domingo maravilhoso, o Senhor venha falar poderosamente através da mensagem do Evangelho, desse estudo, Pai querido, que é o maior estudo, melhor para a nossa vida. Ensina-nos a ser melhores cristãos, Pai querido. Estejamos fortes na fé. Muito obrigado por tudo, Pai. Que hoje seja mais um dia que venhamos te louvar, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém. Vamos cantar assim? Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há,
eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Você pode cantar assim? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É isso. Graça e paz, queridos. A nossa esperança é que Cristo está vivo. Você vai em Meca, o profeta Maomé está morto, está sepultado. Você vai na França, Allan Kardec está sepultado, morto e sepultado. Você vai em Jerusalém, há uma placa dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. É a nossa esperança, o Cristo vivo, que está no nosso meio. Queridos, essa semana nós avançamos bastante com a construção. Depois você vai lá fora, dá uma olhada. Eu estou feliz, porque Deus nos abençoou muito. Essa estrutura, que é a galeria, né? Ali é a estrutura da galeria. O templo vai virar para o lado de lá, o púlpito vai ser nesse lado. E ali tem a parte de baixo em cima, e nós teremos lugar para 800 pessoas sentadas. E nós estamos contando só com a fidelidade dos irmãos. Não estamos pedindo a ninguém para ofertar, ninguém para sacrificar, só estamos pedindo aos irmãos para serem fiéis no seu dízimo e fiéis na sua oferta missionária que você fez o compromisso. Somente isso. E Deus tem nos abençoado. Seja fiel ao Senhor. Participe desta obra também, dessa construção. Ali nós temos uma etapa agora, uma etapa que vai exigir mais da gente um pouco. São etapas que gastam mais. E a gente está fazendo. Não estamos acelerados. O pessoal pergunta, pastor Wagner, quando vai acabar a construção? Pessoal, não estou marcando a data, porque nós não podemos acelerar e nem desacelerar. Estamos levando. Está levando, está ficando bom. Deus tem nos surpreendido em tudo, sabe, queridos?
Em tudo, Deus está nos suprindo, não tem faltado. Às vezes, não sobra também nada, mas não falta nada. Então, é assim que nós trabalhamos. Deus tem abençoado grandemente a Igreja Batista Shalom. Graças a Deus. Eu estive em Alegria de Simonésia. Fui na sexta-feira, fiz uma reunião com a igreja. Vim ontem à tarde. A Alegria está uma bênção. Estamos ainda orando por um pastor, um novo pastor em Alegria de Simonésia. Se alguém aí tem chamado, quiser começar a caminhada, pode me procurar que nós vamos ver se o currículo passa, né? Tem que passar o currículo, tem que ser aprovado também, né? O pastor Kennedy já deixou o currículo lá comigo, mas não foi aprovado ainda não, né? Nós estamos analisando o currículo. Alegria de Simonésia, é montar uma Polo Air lá na Alegria e vai ficar uma bênção, né? Professor Rafael, por favor. É só alegria. Vamos estudar a palavra. Aproveite, gente. Nós temos tido o privilégio de ter o professor Rafael conosco, né? Que é o dom dele, é o ensino. Então, quando ele está ensinando, eu fico muito tranquilo, sentado, aprendendo, né? Aprender com os mais velhos é sempre bom, né? É muito bom, a palavra ensina que nós devemos aprender com os mais velhos. Então, por isso que eu gosto de aprender com o professor Rafael. Deus abençoe. Pena que não parece, né? A única pena é essa. A vontade, se parecesse, eu estava perdido. Hoje nós vamos estudar, então, sobre uma nova consciência. O horário de verão ajudou bastante, né? A classe está cheia. Chegou atrasado ainda? Eu estava pensando que alguém ia chegar no horário antigo aqui, porque quase que eu vinha. Ia ficar 1 hora esperando. Nós estamos na sequência, então, do livro aí. Você pode, quem tem o livro, pode acompanhar em casa. Está perto da lição 30 aí. Eu podia até colocar o número da lição, do Eis que tudo se fez novo. E a finalidade dessas lições é também que a gente se prepare para evangelizar. Esse livro é altamente evangelístico. Ele fala das novidades da vida em Cristo. Então, você pode usar para evangelizar um amigo, um vizinho, uma pessoa que tem desejo de conhecer sobre a palavra de Deus. E a finalidade dessas lições aqui é preparar os irmãos ainda mais, que o livro é bem autodidático, mas preparar ainda mais e com mais material agora aqui. A gente está usando mais versículos para incrementar ainda mais. O material está à disposição, todo esse material de slide. De repente, você vai dar um estudo para um grupo de pessoas, né, lá no seu trabalho, na escola, e você tem todos os slides que foram dados aqui de graça. É só pegar com os irmãos ali que fica copiado. E você pode, então, usar no ambiente que você quiser, repetir, né, as mesmas coisas que nós estamos falando. Então, quem é assíduo tem essa facilidade. Então, hoje nós vamos ver sobre a nova consciência. São 41 lições. Provavelmente a gente não vai chegar até o fim, mas já estamos na 30ª, na 29ª, na 29. Então, nós já estamos na 29ª. Então, faltam só 12. Nós vamos fazer uma reunião aí, ver se a gente vai até o fim, né? Mas se não der para ir, a gente está ótimo do jeito que foi. Ainda tem mais 13 lições, que seria mais um trimestre exatamente, né? O certo era terminar até junho. Eu estou empolgado agora, né? Não sei quem sugeriu, se foi o pastor Wagner ou se foi o pastor Elcimar, de colocar esse livro para lecionar aqui na escola. A sugestão não foi minha, embora o livro seja meu. Eu estou totalmente empolgado, como que está se abrindo, como que os temas têm lugar nas Escrituras. Não é? Nós vamos ver agora quantos versículos que tem sobre a consciência, sobre
a consciência na Bíblia. E a consciência, a nova consciência que nós conhecemos no Evangelho, é a consciência do crente de todos os tempos. É a consciência que é dirigida pelo Espírito Santo. É a consciência no Espírito Santo que nós vamos ver aqui, inclusive um versículo com esta posição. As passagens mais significativas estão no Novo Testamento e, portanto, é evangelho puro. Há consciência forte e consciência fraca. Então, primeiro a gente tem que saber o que é consciência. Até vou voltar aqui um pouquinho, que eu ia fazer essa introdução, porque o comentário eu não estou colocando ali. Para quem estudou um pouquinho de psicologia, a consciência é o superego da psicologia. Superego. A ciência divide o nosso aparelho psíquico em 3 partes: id, ego e superego. Ou seja, inconsciência, consciente e consciência. O id é o inconsciente, o ego é o consciente e o superego é a consciência. É como se fosse assim: você tem um homem montado num cavalo que tem que ser domado, domando um cavalo selvagem. O homem é o consciente, o homem é o ego. O cavalo é a inconsciência, é o id. E todos os aparelhos que ele tem, o freio, o arreio, a sela, seria a maneira que ele tem de facilitar, domar este cavalo, especialmente o freio, seria a consciência ou superego. De outro modo, o superego ou a consciência é a lei. A lei. Então, de onde vem a nossa consciência cristã? Vem da Bíblia. A Bíblia, especialmente o Novo Testamento, é a nossa lei. A lei de Moisés tem coisas, muitas coisas, a maioria das coisas, que a gente não vai aproveitar totalmente. É uma essência dela que vamos aproveitar. Jesus repete essa essência no Novo Testamento. Esta é a nossa lei. Paulo diz assim: logo, o Velho Testamento ficou velho. Mas ficamos sem lei? Não, estabelece-se uma outra lei. A lei da graça. Então, a graça tem uma lei. E, de uma certa forma, até mais ajustada do que a antiga lei. Porque é uma lei mais moral e menos ritual. Constitui-se de mandamentos morais. E não mandamentos que não faça isso, não faça aquilo, não pegue nisso, não pegue naquilo. É proibido entrar na igreja quando estiver a mulher menstruada. É proibido se tocar em algum morto. Não, não tem essas coisas físicas, esse não toque. É uma lei moral. A lei moral de Cristo acaba entrando e compondo a nossa consciência cristã. Isso é o que é mais importante que vamos estudar hoje. Sobre ego e id falamos outro dia. O id é esse desejo nosso de que a carne da Bíblia é o nosso id. É uma pulsão constante para satisfazer os desejos mais primitivos. Esse é o id, né? É o inconsciente. E normalmente vem do inconsciente. Aí tem a ver com os nossos traumas, tem a ver com a nossa vivência, especialmente infantil. Se tivemos tudo, se não tivemos nada, se recebemos carinho, se não recebemos, se recebemos afeto, se não recebemos, se recebemos limite, se não recebemos, se recebemos exemplo, se não recebemos, o nosso id pode estar, esse cavalo pode estar mais controlado ou mais descontrolado lá da minha casa. Quando vem para o Evangelho, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, porque todo mundo que tem um id muito forte tem um superego fraco. Tem um freio fraco, se você puxar, arrebenta. Então,
Mas por isso Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele quer colocar uma lei que não te oprima tanto. Minha mãe dizia sempre assim, quando se aperta demais, né, quando se espreme demais, sai entre os dedos. E Jesus vivia falando para aqueles religiosos da época que eles estavam espremendo demais. Mas eles exprimiam o povo. Eles mesmos não eram exprimidos. Então é Jesus que colocou essa lei vai formar a nossa consciência, mas a nossa consciência também é natural, no sentido de que recebemos os nossos pais. Paulo diz assim, porque por um tempo fomos instruídos pelos nossos pais, acerca do que era certo e do que era errado, como lhes convinha. Mas agora nós temos a lei de Cristo. Então, é verdade que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade com os aspectos morais e éticos, tanto no Evangelho como fora dele. Aí nós temos instrumentos, a oração, a adoração, a santificação, de um modo geral, o afastar-se, o desviciar-se, porque muitas dessas coisas são vícios adquiridos há muito tempo, há pouco tempo, e que tem reflexo em toda essa vida que vivemos. Mas Jesus nos chama para um caminho de uma consciência pura, de atos mais nobres, de atitudes melhores. No dizer de Paulo, viver como é digno da nossa vocação. Esse é o versículo que é usado. E então nós temos uma nova consciência. Por que nova? Porque é diferente da consciência lá de fora. Hoje tem pais, por exemplo, que deixam que os seus filhos façam sexo dentro de casa e se prostituam dentro da própria casa. Então, os pais permitem que se faça, para evitar de problemas, de doenças lá fora, de locais, de perigo. Nós não temos essa condição, porque nós temos uma nova lei e logo uma nova consciência. É um exemplo, e existem muitos outros exemplos, né? Tem pais que permitem a enganação, o ludíbrio das pessoas com finalidade de lucro, e o filho vai aprendendo isso. Mas, quando nós vimos para o Evangelho, a Bíblia diz, não minta uns aos outros, cada um diga a verdade ao seu próximo. Então, nós temos incorporar de algumas coisas nesta lei que vai nos levar a uma nova consciência, e para essa consciência estar tranquila, nós precisamos de estar bem com a lei. Às vezes você estava bem lá fora com a sua consciência, porque você não via muitos pecados que cometia. Quando você vem para o Evangelho, até a sua consciência fica mais perturbada. Por que a sua consciência fica mais perturbada? Porque agora você conhece mais, você tem que fazer um esforço maior para seguir uma lei melhor, mas também a sua vida não era boa, o seu nome não era tão bom. Então, o seu comportamento, o seu caráter, a sua moralidade não era das melhores. Agora você tem que fazer um esforço. Uma nova lei, uma nova consciência. A lei de Cristo, só de Cristo, que se resume em: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não furta, quem ama não aborrece, quem ama busca o bem, quem ama trabalha pelo bem, quem ama deseja o bem. Então Paulo chega a dizer que o resumo de toda a lei é o amor. E Jesus disse que é o maior de todos os mandamentos. Então, se a nossa lei for a lei do amor, e aí tudo isso é positivo, se torna leve se você decidir amar a Deus e ao outro. E tem que se despojar. Tem que se despojar de um monte de coisa, do ódio, da falta de perdão. Mas quando você decide amar, então o fardo realmente fica bem mais leve antes que a pessoa, do que antes, quando a pessoa não tinha tomado essa decisão.
A consciência forte e a consciência fraca, então Paulo vai falar dessas consciências. O que é uma consciência fraca? É uma consciência desequilibrada. É uma consciência que pensa que aquilo que não é pecado é pecado. Portanto, a consciência fraca é uma consciência doente. O que a consciência fraca precisa? Ela precisa de conhecimento, ela precisa de inteirar de toda a lei de Cristo, de ter intimidade com Deus, para ver o que é e o que não é. Tem um versículo que Paulo que diz assim, que por causa da proximidade com o ídolo, por causa do costume com o ídolo, a pessoa ia naquelas festas, comia, e o ídolo ainda estava presente na sua vida, ele achava que era pecado comer a carne sacrificada ao ídolo, ou oferecida ao ídolo, quando Paulo achava que não. E ele chamava de consciência forte aqueles irmãos que sabiam que o ídolo não era nada, que dava graça e comia a comida sacrificada ao ídolo. E de consciência fraca, aquele que tinha medo do ídolo, que tinha medo de tocar naquelas coisas. No outro lugar ele vai dizer assim, comei tudo que há no açougue, sem nada perguntar, por causa da consciência. Pessoas vindas, influenciadas pelo judaísmo, que podiam comer isso, que podiam comer aquilo. Uma certa vez, eu era um jovem ainda, sem muito conhecimento da Bíblia, e um certo religioso me disse assim, a respeito de comer, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, e eu disse assim, mas Paulo disse comer de tudo que há no açougue, ele disse assim, mas na Palestina não tinha carne de porco. Só que Paulo não fala na Palestina, ele fala na Grécia. Ele está falando para crentes, gentios, e eu não sabia dar essa resposta para ele, hoje eu saberia. Então, Paulo está falando num lugar que se come de tudo. Ele estava falando num lugar que se come de tudo. O açougue grego tinha de tudo. É como o açougue chinês, hoje. Então, ele estava falando que não pergunte nada, chega e come. Mas a pessoa, será que foi? Ele fica, então, procurando meios de manchar a sua própria consciência. Então, a sua consciência tem que ser robusta, tem que ser forte, ela tem que ser equilibrada, porque senão você fica fazendo coisas desnecessárias, um sacrifício morto, um sacrifício que não serve para nada absolutamente. É a pessoa que fica vacilante. Chega um aceita, fala uma coisa, ele acredita, fala outra coisa, ele acredita, o outro chega e fala outra coisa, e no final das contas ele não segue nada. E você precisa seguir a Jesus e os apóstolos, e pegar bons exemplos com os profetas e com os salmistas. É isso que nós devemos fazer. Na minha opinião, humilde. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Aí esses irmãos iam nas festas e os outros ficavam, até hoje na igreja assim, você viu o irmão? O irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo. O irmão, e dependendo da igreja, quando é mais rígido, é pior. A pessoa não pode ir na academia, não pode nadar, não pode correr, não pode fazer nada. Eu já fui de uma igreja, você não podia fazer nada. Você só podia ficar dentro de casa depressivo. Quer dizer, você não pode praticar esporte. Não é? Então, irmãos, não é assim. A pessoa, você tem direito de viver. Se pudesse colocar uma burca nos homens e nas mulheres, colocava a burca. Então, mas Paulo diz assim, mas cuidado com o irmão que tem a consciência fraca. É para os que têm a consciência forte, tomar um certo cuidado. E até um certo ponto, na igreja local, trazer essas pessoas para uma consciência sadia. É preciso ter uma consciência sadia, saber o que é pecado e o que não é pecado, porque senão vira um Babel. Cada um tem um pensamento a respeito do pecado, do que é pecado e do que não é pecado. Tem uma turma que tem a tendência de exagerar, e tem uma turma que tem a tendência de ir puxando, e ficar preso, sentadinho, preso, amarrado e amarrado todo mundo com ele, e quem não ficar amarrado com ele, está errado. Mas há uma liberdade, há uma possibilidade de se viver
em Cristo, e ele diz que o seu jugo não é pesado, que o seu jugo é leve. E é muito difícil dirimir, até para o mestre é muito difícil. Quem sabe dirimir melhor essas coisas no dia a dia, que normalmente tem o dom da sabedoria, é o pastor. Tem que administrar muitas cabeças, tem que administrar muitas coisas. Eu não dou conta, porque a minha chamada é para falar da Bíblia, né, das doutrinas bíblicas, mas o pastor sabe aconselhar. E haja paciência para conseguir controlar, né, a igreja de Jerusalém com a igreja gentílica. E dentro de cada igreja local, você tem uma igreja petrina e uma igreja paulina. E você tem que ter um Pedro no meio, porque Paulo roça tudo com a foice, né? Paulo não era pastor, então ele era um pouco impaciente com essas coisas, mas o pastor, ele tem a sabedoria de Deus para ir levando, ir abençoando, e ficar no meio e fazendo essa pacificação de consciências. É isso. A consciência pode impedir o pecado. Então, quando você tem uma boa consciência, baseada nas palavras de Jesus e dos apóstolos, e eu volto a dizer que o que é bom dos profetas foi repetido em Jesus e nos apóstolos, que é essencial, porque mudou o testamento, então tudo que é bom já foi trazido para cá. Se você tem essa boa consciência, conhecendo a palavra de Deus e não comendo pela mão dos outros, você tem que parar de comer pela mão dos outros, você tem que começar a ler para você entender, porque não é possível falar de tudo da Bíblia na igreja. Nós temos 50 minutos por semana, a menos que a pessoa faça um curso de teologia, que vai ajudá-la a conhecer mais. Então, é preciso você ler bastante a Bíblia e tirar as dúvidas a respeito das coisas. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, estes homens foram tocados, afinal, pela sua consciência, porque Jesus tem uma palavra exata. Quando você dá uma resposta exata, o diabo vai embora. Quando você dá uma resposta exata, a pessoa que está te atormentando cala a boca. Quando Jesus dava as suas respostas, que eram todas exatas, boas, perfeitas, as pessoas caíam em si. Era um grupo de judeus querendo matar aquela mulher pega em adultério. Pela lei de Moisés estava tudo certo. Podia apedrejar. Só que Jesus vem trazendo coisas que foram esquecidas. Se eles estivessem perfeitos, eles poderiam executar a lei de Moisés, haja vista que eles eram seguidores de Moisés, não eram seguidores de Jesus. Só perguntaram a Jesus porque eles temiam de certa forma, eles respeitavam de certa forma, mas não eram seguidores de Jesus. Aí Jesus disse, perfeitamente, pode começar a jogar as pedras, desde que você esteja sem pecado. Eles esqueceram dessa parte. Eles estavam olhando o cisco que estava no olho da mulher, mas com um pedaço de pau no próprio olho. E isto foi, eles foram saindo um por um e evitaram de pecar. Pecar seria matar aquela mulher sem oferecer oportunidade de perdão, e Jesus aparece com essa oportunidade de perdão muito maior. Aí os discípulos, que eram também vindos do judaísmo, dizem, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Uma pessoa, antes de acabar com ela, de matá-la, de apedrejá-la, quantas vezes eu vou perdoar um irmão? Ou odiá-la para sempre? 7. Jesus disse, quantas vezes por dia, diz Mateus? Ele diz 70 vezes 7. Todas as vezes que o seu irmão vier arrependido, você deve perdoá-lo. Então o perdão não tem limite. O perdão não tem limite. Haja coração, haja amor. Haja amor. Tem que ter um coração de Samuel.
que Deus já tinha perdido a paciência com Saul e ele estava perdoando Saul ainda. E orando por Saul, Deus falou, não ore mais por Saul. Quem dera que todos nós fôssemos assim. Fôssemos orando até o próprio Deus já não querer mais perdoar. Não ore mais por Saul, porque eu não vou ouvir a sua oração. Eu estou tirando Saul e colocando Davi. Na verdade, o que a gente quer já é fuzilar a pessoa. Na primeira vez que a pessoa erra, e aí fica muito difícil de viver o Evangelho odiando, ao invés de vivê-lo amando. Mas eles foram, a consciência então, vem a sua consciência, eu não posso fazer isso. Por quê? Por causa de uma lei que está dentro de você. E a lei que está dentro de você é a mesma lei que está dentro de mim? Não. Cada crente tem uma lei dentro da sua cabeça. Cada crente tem uma lei dentro da sua cabeça. O ideal é que todos nós tivéssemos uma lei muito parecida, uma lei muito evangelizada, uma lei muito cristianizada, uma lei bem espiritualizada, com base na palavra de Deus dentro de nós. Mas a verdade é que cada um de nós acha que pode fazer algumas coisas que os outros acham que não pode. De acordo com a nossa consciência, nós vamos ser tocados e podemos evitar o pecado naquele momento, se nós dermos ouvido à voz da consciência. Se não dermos ouvido, nós vamos atropelar a consciência. E depois nós vamos ver o que acontece quando a pessoa atropela a consciência várias vezes. A consciência, então, ela nos argue, ela nos indaga para nos tocar, para ver se a gente muda de atitude, para ver se a gente muda de conceito. Ela nos indaga, ela nos pergunta, ela diz, mas você aprendeu assim, mas Jesus não quer assim, mas assim o Espírito Santo vai embora, a sua consciência fala isso, é uma voz dentro de você, por isso que dividem o aparelho psíquico em 3. Tem um que está querendo, é aquele desenho do diabinho e o anjinho. Você está no meio, o ego. O diabinho é o seu id. E o superego, a sua lei, a sua consciência, é o anjinho. Aí você fica naquela dúvida. Então, se o ego for fraco, e é o que acontece com a maioria das pessoas que pecam, que erram, que fazem coisas erradas, ele vai estar sempre ouvindo a voz do mal, da carne, dentro dele, ou do id, se você quiser usar a psicologia. Porque de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então Paulo vivia de uma maneira que a consciência não arguía nada a ele, ou seja, não lhe perguntava a respeito de coisas erradas que ele estava fazendo, mas mesmo assim, ele sabia que o Senhor é que ia julgar. E aí o Senhor vai julgar segundo toda a retidão. E de repente a minha consciência não tem toda a retidão do Senhor. Eu posso estar pecando e ainda posso estar com essa consciência tranquila. Muita gente, não é? Aqui no Brasil nós temos uma tradição de políticos que pecam e continuam com a consciência tranquila. Porque eles têm o que nós chamamos de síndrome de Deus. Quando a lei os enquadra como homens, que eles precisam de entrar na lei ou na consciência de homem, eles adoecem, ficam paraplégicos, fica tetraplégico, o coração começa a parar de funcionar, e a pessoa adoece, se acaba, definha e morre, porque ele foi preparado para ser Deus, ele não foi preparado para ser homem. Então chama síndrome de Deus. Aí a pessoa tem uma consciência diferente. Ele pode fazer, ele pode mandar matar 50, pode fazer o que ele quiser, porque, afinal de contas, ele não é homem, só que é. E aí, ele vai ser um dia enquadrado pela lei da consciência humana. Vai ver que existe homem, que ele é homem, e que Deus é outra pessoa. E não só políticos, mas várias outras situações de pessoas que, quando ele atropela a consciência, cauteriza a consciência, por tradição familiar, né, porque aprendeu desse modo, ou porque ele mesmo aprendeu a fazer, ele vai ter, a consciência não vai arguí-lo, embora ele esteja cometendo erros.
E aí Paulo faz essa ressalva. A minha consciência não me argue, mas ele deixa um espaço para que o Senhor ainda ache erro nele. E isso é interessante. Pode-se conquistar uma consciência pura. Consciência pura é a consciência do bebê. Sabe por quê? Porque ele não tem ego e nem superego. Ele não tem nem o próprio ser, a identidade. Completa até 18 meses. E mesmo depois que ele tem identidade, e vai até 5 anos, então de 0 a 4 anos, ele tem a consciência pura, ele pode quebrar tudo, colocar fogo na casa, que não vai ter problema, porque ele ainda não tem consciência. Ele começa a ter consciência a partir dos 5 anos de idade. Tudo que você fala ele faz automaticamente, mas se você deixar, ele vai lá de novo. Então, por isso que tem que vigiar o bebê, especialmente nessa idade, e alguns até um pouco mais, né, de coisas básicas, como, por exemplo, chegar na beirada da laje e dar mais um passo. O bebê, ele não tem superego, não tem consciência, e por isso ele vive tranquilo, vive calmo e tranquilo. A lei não entrou ainda, né, na sua mente. Sorri a hora que a vida faz bem para ele, chora a hora que quer, faz cocô a hora que quer, em qualquer lugar, faz xixi a hora que quer. Alguém vai limpar, ele também nem sabe se tinha que limpar ou se não tinha. Então, ele não tem consciência. Só que nós deixamos de ser bebês, já passamos dos 5 anos de idade, e vai. E a gente encontra no tratamento psicológico, psicanalítico, pessoas com idade de 3 anos, pessoas com idade de 2 anos, pessoas que não têm consciência alguma das coisas que faz. O que faz na vida é dar trabalho para os outros. Ele continua ainda sujando, continua ainda bagunçando e acha que a mulher, que a mãe, o pai, às vezes até os filhos, tem que arrumar aquilo tudo para ele. Também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então você pode se esforçar. Como que é esforçar? É quando a voz da consciência falar, ajudada pelo Espírito Santo na sua vida, que já entregou a vida para Jesus, então você começar a ouvir a voz da consciência, não atropelar a consciência. Aí você vai dando passos, isso é o crescimento, é a santificação. O que é a santificação? É você limpar o seu caminho, dando ouvida ao Espírito Santo através da consciência. Isso é santificação. Aí você vai melhorando e pegando o caráter de Cristo e a mente de Cristo. O que é ainda santificação? É ficar cada vez mais parecido com Cristo. Quanto mais parecido com Jesus você ficar, mais santo você é, porque Ele é santo e nos chamou para a santidade, assim como Deus é santo e chamou Israel para a santidade. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. Existe alguma maneira de viver que está batendo na sua consciência? Você tem 2 opções. Ou você atropela a consciência, ou você ouve a consciência. Como você é adulto, né, e adulto faz o que quer, você tem essa opção. Se você ouvir a consciência, você vai se aproximar mais de Deus. Se você não ouvir a consciência, você vai se aproximar mais daquele outro, né? Minha mãe fala aquele outro, para não falar o nome dele. Então, você vai se aproximar mais do outro. A consciência, promotor e advogado. Então, a nossa consciência, ela nos defende quando nós estamos certos e nos acusa quando nós estamos errados. A própria consciência pode te defender. Você ouviu a voz da consciência, ela vai te defender quando alguém te acusar. Você não ouviu, ela é promotor de justiça. O promotor, num julgamento, ele tem a finalidade de defender a sociedade e mostrar o erro do réu. O advogado tem a finalidade de defender o réu e juntar todas as provas a seu favor para livrá-lo da lei da sociedade. Então, no caso da consciência, ela tanto é promotor, ou seja, ela tanto te acusa defendendo a lei atropelada,
como ela te defende, como a consciência de Jó o defendia constantemente, embora os seus amigos o acusavam o tempo todo, ele dizia, não é por isso que eu estou sofrendo, eu tenho a sã consciência. Mais na frente nós vamos ter um estudo aí sobre, um versículo sobre Jó. A consciência do crente deve ser dominada pelo Espírito Santo. Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A consciência é advogado, não é? Então Paulo dizia que ele tinha caminhado de uma certa forma, que a consciência já não era mais promotor na vida dele, mas advogado. E ajudado pelo Espírito Santo, né? Ele estava cheio do Espírito Santo, ele ouvia a consciência através do Espírito Santo, e por isso a nossa consciência é nova, porque ela é ajudada pelo Espírito Santo, ela é levada por um caminho mais sublime. Mais sublime. Exemplo do que a consciência normal. Uma pessoa normal que não é de Jesus, ele pode se separar. Se a família dele está a favor, se a religião dele está a favor, ele pode se separar e casar quantas vezes ele quiser. E a sua consciência vai ficar tranquila, porque ele tem o aval da lei que ele segue. Nós já vamos ter dificuldade, porque o Espírito Santo vai testificar conosco. Já no Antigo Testamento, havia a pergunta, onde está a mulher da sua mocidade? Onde está a mulher da sua mocidade? Então o Espírito Santo já perguntou isso para mim. Não é? Eu já tive dificuldades grandes, uma vontade louca de separar da minha mulher, e Deus, o Espírito Santo falou comigo, onde está a mulher da sua mocidade? Eu falei, deixa, vou ficar com a mulher da minha mocidade. Estou com ela até hoje, né? Vai fazer 29 anos que eu estou com ela. O Espírito Santo diz, a mulher da mocidade. Eu li lá no Antigo Testamento. Então ele indaga, o Espírito Santo indaga a respeito da boa consciência em Cristo. E a consciência indaga através do Espírito Santo. Se você tiver conhecimento da palavra toda, se você estiver lendo a palavra, Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar das coisas que ele disse, que estão escritas. Hoje ele não disse diretamente, ele diz através da palavra. E olha que isso é do Antigo Testamento. Sim. Sim. Você fica livre para viver, livre para ter paz com Deus, com o próprio Espírito Santo, com a sua consciência, viver uma vida cristã alegre e sem cometer erros graves, especialmente quando você busca se libertar através da palavra. O conhecimento liberta, mas não é nós que falamos isso, não. O pessoal do mundo diz assim, o conhecimento é poder. Teve umas reuniões na prefeitura, uma época, que toda hora tinha um cara lá que falava, conhecimento é poder. E é por isso que as pessoas buscam conhecimento, 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 conhecimento. Né? E para nós, o conhecimento da palavra de Deus nos liberta da ignorância que nos faz pecar. A obediência nos leva a uma boa consciência. Romanos 13:5. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por um dever de consciência. Aqui está falando dos patrões. Então você deve ser submisso à pessoa, né? Às vezes, tem um dizer aí que as pessoas dizem assim, os gatos, lá na prefeitura se dizia muito isso, hoje já não se diz mais. Os gatos saem,
os ratos fazem a festa. Então, o que é isso? O pessoal, o gerente sai para a reunião, aí a pessoa põe o pé logo em cima da mesa do gerente, senta na cadeira dele, põe o pé na mesa. E aí, não, vamos lanchar, vamos lá, compra lá sorvete, vamos. Ele não está aqui, vamos fazer festa. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos servir, né? E tem uma coisa também em relação ao pastor. O pastor não está aí não. Não vou no culto hoje não, o pastor não está aí não. Mas você está cultuando o pastor? Ou a Jesus? Quer dizer, você precisa de um ídolo aqui na frente para você vir à igreja adorar a Deus? Não precisa. A sua consciência tem que estar em Deus, o culto é a Deus. Mas ainda tem muitos crentes que dizem assim, o pastor não está lá. Aí o superego dele, a consciência dele, é a presença física do santo. Qual santo? O santo pastor. Quando você vem para adorar a Deus, ele tem a impressão de que o pastor está olhando ele, vigiando se ele está, se ele não está. E ele acaba vindo de uma maneira forçada, quer dizer, se não existisse pastor no mundo, a felicidade dele era estar pelo mundo. E, na verdade, nós somos adultos, aí volta aquela coisa da infantilidade. Você precisa adorar a Deus porque você quer adorar a Deus, desejar adorar a Deus, buscá-lo de todo o seu coração, e não por causa da presença física de alguém, né? É necessário que eles estejam sujeitos, então, no caso, trabalhar lá no seu trabalho com toda a consciência, com a alegria dos seus patrões, dando resultado, o melhor resultado que você puder dar, estudando, crescendo naquilo que você faz. Essas coisas, já que você está remunerado para isso, essas coisas só acrescentam, né? E por um dever de consciência cristã, de nova consciência em Cristo, e não simplesmente porque você pode ser mandado embora. É isso que Paulo está dizendo. A boa consciência de Jó. Nós falamos lá atrás, Jó 27,6. À minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha justiça, a minha vida de justiça, diz Jó. Não me reprova a minha consciência, porque por qualquer dia da minha vida. Ele vivia a vida dele, é claro que ele cometia erros, mas ele estava dizendo que ele não cometeu um erro para ter um sofrimento tão grande como aquele. Aquela lei da punição que as pessoas têm na cabeça. Uma certa vez Jesus aproximou de um cego, está até nos cordéis aí, no livro de cordéis. Quando nós pudermos, nós vamos passar a todos os irmãos, nós vamos mandar fazer mais, que acabou. Tem um restinho só. Então, o que eu estava falando mesmo? Acabou fugindo. Hã? Bom, vou voltar aqui. Não me reprova, é a idade, né, pastor Wagner? É a idade. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Assim, Jó, ele tinha consciência de que ele não tinha pecados graves. Jesus encontrou-se com o cego, e os de nascença, e logo vieram seus apóstolos, que eram judeus, que tinham essa coisa da lei. Pecou, pune, pecou, pune, pecou, pune, pecou, pune. Então era uma lei baseada na ordenança e na punição. Ele dizia, quem pecou? Também eles estavam nesse contexto. Os seus pais ou ele, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele e nem seus pais. Então o sofrimento não quer dizer que a pessoa pecou, porque senão as pessoas mais santas não sofriam. As pessoas mais santas da igreja não sofriam, às vezes são as que mais sofrem. Como Jó era um homem santo, puro, reto, né? Santo no sentido de separado para Deus, sempre é. As pessoas têm medo da palavra santo, porque tem gente aí encomendando santo para o céu, dizendo para Deus quem deve ser santo e quem não deve ser santo. Isso não é ser santo, não. Ser santo é separar-se para a glória e o serviço de Deus. Se você está separado para a glória e para o serviço de Deus, você está santo.
Está vendo? Então a irmã teve 2 abortos e mandaram perguntar para ela qual o pecado que ela estava cometendo porque teve aborto. E na história de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia. Tá certo? O sofrimento na vida do santo, do crente, do reto, do puro, do separado, como você quiser, do servo, é para provar-lhe a fé, para ele ser bem-aventurado o varão que é provado, porque quando for, é provado, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida. É prova. Agora, existe sofrimento por causa do pecado? Existe. Existe. Mas nem todo sofrimento é por causa do pecado. Às vezes é uma prova para a sua fé. É uma prova constante para a sua fé. Às vezes demorada para a sua fé. Mas você tem que vencer, como Jó e Paulo e todos os outros venceram, para que a sua coroa, a sua proximidade, né, o seu gozo de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Importa que você esteja dando alegria para Deus. Isso vai só te fortalecendo cada vez mais e Deus está alegre. Isso é que importa. O que você vai passar, não importa. Ele vai estar com você em todas as situações. Quando você é amigo de Deus, então você sabe que Deus está te provando, porque a qualquer momento Ele pode te dar a libertação. E se você está orando nesse sentido, peça, implore, Ele pode te dar a libertação. E continue fazendo todo o bem, e continue amando, porque Ele está te provando. E quando você passar pela prova, você sairá lá na frente melhor do que você era antes. E se você morrer naquela prova, você vai habitar com Deus. É isso que é a nossa vida e a nossa fé. O obsessivo tem a consciência doente. Aí volta lá naquela questão da consciência fraca. O obsessivo é um tipo de pessoa que quer tudo perfeito. Normalmente pessoas que tiveram o pai que não supria, pessoas que o pai era relaxado, o pai era boêmio, o pai tinha outra família, o pai preteria aquela família em favor de outra e preferia uma outra família. Esses meninos e essas meninas ficam querendo superar a perfeição. Lá em casa nós temos esse problema de obsessividade. Eu já venci bastante, mas ainda tem. Então a limpeza tem que ser perfeita, tudo, a lei tem que ser perfeita, os filhos têm que ser perfeitos, tudo tem que ser perfeito. Essa pessoa também fica com síndrome de Deus. Por quê? Ela não vai conseguir ser perfeita. E aí ela começa a tremer. Ela começa a estressar, trabalha, 10 anos sem férias, 20 anos sem férias, depois entra numa depressão profunda e morre. Por quê? Porque a pessoa quer ser Deus. O pai não supriu, ele fala, não, precisa de... Não tem aquela confiança no pai. E tem muito crente obsessivo. Ele não consegue confiar. Não, Deus não vai fazer. Eu vou ficar aqui até de madrugada fazendo isso aqui, vigiando, como se ele vigiando o seu enfermo no hospital, ele fosse poder não deixar aquela pessoa morrer, por exemplo. Conheço uma pessoa assim que o pai morreu enquanto ela foi no banheiro, ela ficou numa dificuldade o resto da vida, sonhando com o pai, sentindo frio debaixo da cova, lá dentro.
porque ela tinha que estar ali, porque foi porque ela saiu que o pai morreu, ou seja, ela é Deus. Então, essas pessoas que querem suprir tudo, mania de limpeza, limpa tudo para quê? Para ninguém pisar. Não pode pisar. Então, se uma casa é para ninguém pisar, para que serve a casa? O banheiro fica todo carpetado, não pode usar. Se a pessoa for lá e usar, fala, nossa, que mau cheiro. Ah, mas não é. A pessoa, ele tem uma consciência doentia a respeito das coisas. Aí na igreja ele está sempre ansioso porque ele está sempre achando que Deus está acusando ele de alguma coisa, que ele está devendo alguma coisa, que está faltando alguma coisa na vida dele. Esta consciência doentia, ninguém consegue suprir e dar exemplo para uma consciência dessa. Porque você pode ser o santo mais santo, que você ainda vai ter defeito para essa pessoa. Porque ela se julga mais santa do que o Espírito Santo. Embora não seja. E cometa erros, por exemplo, de maltratar as pessoas graves. Mas ela vive nessa tensão ela vai cortar a grama, passa a máquina, depois vai com a tesoura, porque não ficou bom. Isso é um sintoma de obsessividade. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares, por motivo de consciência. Paulo falou isso. Às vezes, mas eu não vou. Eu não confio em Paulo. Não confio em Paulo, não confio em Pedro, não confio em Jesus, não confio no pastor, não confio no pai, não confio na professora, não confio em ninguém. Ele só confia nele mesmo. Nem Deus também ele não confia. Então é preciso tomar cuidado com esse tipo de consciência obsessiva. Se liberte disso. Relaxa. Muitas pessoas não tiram férias. E quando tira, vai para lá para a praia e fica tremendo lá. Porque vai dar problema lá na empresa. Vai dar problema. Ele saiu de lá. Ninguém sabe fazer o relatório igual ele. Ninguém sabe fazer nada igual ele. Só ele que sabe. O mundo vai acabar. Aí ele passa mal lá na praia, lá na roça, e tem que levar ele para o hospital. Por quê? Porque ele parou de vigiar o mundo. Oi, não é verdade? Uma boa consciência é um tesouro. Oi. Pode perguntar. Eu ia falar sobre isso. Eu já sei que você vai falar, eu vou dizer. Teve uma época que o pessoal começou a não comprar produto de nova era. Vocês lembram? Aí se tivesse um negocinho da nova era e tudo, e aí eu fui numa igreja lá em Belo Horizonte, o pessoal estava, os pastores, todo mundo perdido com aquilo, o que é que faz? E aí comprando produto caro, porque os outros aproveitaram e encareceram os produtos, porque os crentes não estavam comprando a nova era, e aí faltando coisa, porque às vezes naquela linha de produto só tinha o da nova era, e ele disse assim, vocês vão morrer louco, vocês têm que fazer o seguinte, vai lá, compra o mais barato, ora, comei de tudo que há no açougue, sem nada perguntar, eu vou ficar olhando, se é de boa qualidade, barato, eu compro. Oro e santifico, tudo é de Deus, nada de ninguém. O ídolo não existe. Até a Coca-Cola é de Deus. Não é? Mata, mas é de Deus. Brincadeira, viu, irmãos? Coca-Cola não mata, não. O pastor vai que mata, mas devagarinho. A pessoa é satanista. Dizem que tem um grande político que está fazendo as leis aqui no país, que ajuda, que é satanista. Paulo diz assim, se você tiver que se afastar
dos adúlteros e dos pecadores deste mundo, você tem que sair do mundo. Você tem que conviver dos roubadores, né? Você tem que conviver com essas pessoas, orando em santificação. Tudo é de Deus. Tudo é santificado pela oração, diz a palavra de Deus. Compra e ora. É decente? É barato? Faz bem para a sua saúde? Tem gente que gosta de comprar caro, eu gosto de comprar barato. Mas se quiser, é caro, faz bem para a sua saúde, você gosta do caro? Ora, também é abençoado. A contra-informação. O irmão Ramalho está falando aqui. Quando uma empresa nota que existe uma tendência das pessoas ficarem com essa paranoia por causa de alguma coisa, elas fortalecem isso na internet com contra-informação, que é para a pessoa comprar o produto dela e não comprar da outra. A nossa lei não é a lei do não toques. A nossa lei é uma lei moral, é a lei do amor. Aprenda isso. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Olha, uma boa consciência é um tesouro. A nossa glória, o testemunho da nossa consciência. Não existe nada melhor para você deitar na sua cama e dormir do que o testemunho de uma boa consciência. A boa consciência sustenta a fé. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Enfrenta a consciência. Enfrenta o Espírito Santo uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, até que um outro crente vai lá e descobre e conta para todo mundo. Aí já era. Ele naufraga na fé, né? Se tem gente que gosta de falar do pecado do outro e espalhar, infelizmente somos nós os crentes, né? Nós temos que tomar cuidado, zelar pelo irmão, ir atrás, mandar uma pessoa que possa ajudá-lo. A primeira tentação que nós temos é de espalhar o anti-evangelho, a má notícia, né? Se nós espalhássemos a boa notícia do evangelho com a mesma pressa que nós espalhamos a má notícia, muito mais almas se renderiam ao Senhor. Mantendo a fé e a consciência, né? Então vieram naufragar na fé. O perverso tem a consciência cauterizada. O perverso lá fora e o perverso dentro da igreja, não nesta igreja. Essa igreja não tem fofoqueiro, não tem perverso, não tem nada. Mas lá fora, entre os outros, né? Então, o que é o perverso? O perverso é aquela pessoa que desafia a lei. Ele desafia a lei. Ele está na empresa, mas não aceita a lei da empresa. Está na igreja, mas não aceita a lei. Normalmente, são pessoas que ficaram com excesso de limite. Isso aí é o motivo natural. Excesso de limites, apertaram demais, quando ele saiu de casa, ele saiu quebrando tudo. Ou então, folga demais, fraqueza de limite, pode fazer tudo, e ele vai pela vida achando que pode fazer tudo, e que ele não tem que respeitar lei nenhuma, porque o pai foi apertado demais, ou foi frouxo demais. Essa é a motivo natural. E muitos outros motivos de ambiente. Às vezes o menino é bem criado, bem abençoado pelo pai e pela mãe, mas a sociedade está facilitando, a internet está facilitando a prostituição, as meninas estão facilitando, está tudo fácil demais. A consciência fica cauterizada. O processo de cauterização é aquele processo de marcar o animal, e tem pessoas que estão usando para marcar a si próprio, com queimadura, uma marca ou uma religião, isso chama cauterização. O sentido, o tecido fica insensível. Então, Paulo estava falando de uma consciência insensível.
É a pessoa que rouba uma vez e dá certo, ele rouba de novo, até que ele vai ser colocado na prisão. Que peca, e aí ele já não sente mais a voz do Espírito Santo, porque o Espírito já não fala mais com ele, de tantas vezes que ele desobedeceu, porque ele tem essa tendência perversa. Psicologia não cura perversidade. Só existe um meio de curar a perversidade: o sangue de Jesus Cristo. A conversão sincera não cura, desde lá do início, né? A psicologia mais profunda. Perversidade não se cura. Por quê? Porque o objeto é de gozo. E é muito difícil abandonar um objeto de gozo, um objeto que te traz um grande prazer. Então é preciso haver um milagre na vida da pessoa. Se o pecado lhe dá prazer, se o pecado é prazeroso, né? Outras situações de depressão, de ansiedade, a pessoa está sofrendo, mas na perversidade não. Está trazendo uma grande recompensa para a pessoa, e ele só abandona essa recompensa com um milagre na sua vida. Ou então, quando vai lá no fundo do poço, está quase morrendo também, ou passa por um perigo de morte, ele também abandona. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Uma das características do perverso é contar mentira. Ai da mulher que casa com um homem perverso. Ai do homem que casa com uma mulher perversa. Notícia má: a nossa sociedade está se tornando perversa. Sempre existiu, mas está aumentando muito o número. Eu acho que passei ali, mas foi bom que houve participação. Faltam só mais 2, estamos acabando. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está falando do passado. Todo o meu passado, não traga dor do passado. E peça perdão todos os dias, porque o sangue de Cristo te purifica da má consciência quando você pede perdão a Ele. Precisamos desejar uma boa consciência. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos uma boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Eu preciso desejar ardentemente, a ponto de me persuadir de que eu preciso viver com uma nova e boa consciência. Porque se eu continuar com uma má consciência, eu vou naufragar na fé, como foi dito aqui. Manter uma boa consciência pode implicar em sofrimento, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Não é verdade? A pessoa te ofende, e você não pode responder igualmente. Então você vai sofrer, vai chorar, situações de injustiça, no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer lugar que você estiver, você como crente e visando um contexto muito maior do que a sua própria individualidade deve sofrer para manter a boa consciência. Conclusão: uma consciência pura é uma joia espiritual que devemos adquirir. Apelo: conquistar uma consciência limpa diante de Deus. Esse é o apelo que fazemos hoje, que você conquiste essa consciência limpa. Pastor Wagner. Só dar um exemplo para vocês de acusação de consciência. Não sei se vocês já ouviram falar, e foi muito famoso na época dele, o general Golbery Couto e Silva. Ele foi chefe do SNI no Brasil, na época da ditadura militar, e esse cara não concordava com os atos de violência do governo militar da época. Ele foi contra os atos de violência. Mas ele não conseguiu ter voz. A abertura política no Brasil ela só aconteceu porque houve uma pressão de um grupo liderado pelo general Golbery. E esse homem, em 1974, quando ele viu que o negócio não ia fluir da maneira que ele imaginava, com aquele ataque no Rio Centro, onde morreram militares naquele carro, aquela bomba do Rio Centro, ele saiu fora da vida pública
e continuou tocando a carreira dele até vir a falecer em 1987. Mas o que me chama a atenção na vida desse homem? Esse fato somente a família dele conhece, porque ele tem um sobrinho que é major do Exército também, capelão, pastor capelão do Exército, meu amigo lá de Uberlândia, e ele conta que quando ficou sabendo que o tio dele estava doente no leito de morte, já em 1987, ele vai para São Paulo, e Deus manda ele para São Paulo, o Espírito Santo de Deus manda o major, sobrinho do general Golbery, ir para São Paulo, ir lá e orar pelo general. E ele contou para mim que ele ficou várias horas dentro do hospital, conversando com o general Golbery a respeito da salvação em Cristo Jesus, falando do amor de Cristo. E toda hora que ele falava nisso, o general falava com ele: eu não mereço isso que você está falando, meu sobrinho. Eu não mereço. Eu não consegui fazer isso. Muitas pessoas morreram em virtude daquilo tudo que o governo na ditadura militar fez. Eu não posso aceitar isso daí, porque a minha consciência não me permite assumir isso daí que você está falando. Isso daí é demais para mim. Tem muita coisa no meu currículo que inviabiliza essa salvação que você está falando em Cristo Jesus. O Major Couto, que é pastor lá em Uberlândia, ele conta que ele saiu e foi na capela do hospital e ficou 1h30 na presença do Senhor, clamando pela vida do general Golbery. Aí o Espírito Santo de Deus mandou ele voltar lá no leito de hospital, para conversar de novo com o tio dele. Ele chega naquele leito e fala o Espírito Santo de Deus falou com ele: você só vai falar o que eu te mandar. Aí ele chegou lá, começou a conversar com ele, e a coisa do mesmo jeito, a mente cauterizada do general. Aí o Espírito Santo de Deus falou com ele assim: fala com o seu tio o seguinte, que eu tenho reservado para ele a melhor promoção que ele já experimentou na carreira dele, se ele me receber como meu Senhor e Salvador. E o Major Couto virou para ele e falou assim: tio, Deus está mandando falar um negócio para você. O Senhor falou que vai te dar hoje a melhor promoção que você já teve na sua carreira. Para quem é da carreira militar como eu sou, promoção para nós é o ápice da caminhada. E o Major Couto, o pastor Couto, conta que na hora que ele falou aquilo com o general Golbery, ele abriu os olhos e os olhos deles começaram a brilhar e a lágrima começou a descer e ele falou assim: eu estou recebendo isso que você está falando, eu aceito Jesus e eu estou vendo realmente algo diferente na minha frente, eu estou recebendo essa promoção que você está falando. E ali ele expirou e morreu salvo para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Que quando o pastor Rafael estava ministrando essa palavra hoje de manhã, foi muito impactante para mim. Eu acho que todos nós estamos saindo aqui melhores por causa dessa palavra. Não desista, em hipótese nenhuma, daquelas pessoas que você está orando por eles. Não desista. Peça a Deus para quebrar aquela consciência do inferno que tem travado a mente das pessoas no pecado, na falta de Jesus. Eu não sei para quem especificamente que o Espírito Santo de Deus está falando essa manhã, mas está falando. Quebra isso daí na oração, Deus vai te dar vitória. Os seus parentes, os seus amigos, pessoas que você está orando por ele, não vão se perder por causa da sua posição em Cristo Jesus. E ora para o Senhor quebrar a consciência que está cauterizada pelo pecado, porque Deus vai fazer grande obra no meio dessas pessoas. Pode crer nisso em nome de Jesus. Amém. Interessante que você tem à sua mão uma ferramenta, que é esse livro, Eis que Tudo Se Fez Novo, e você tem os slides à sua disposição. Então, esses slides que você viu passando aqui, de todas essas lições até agora, você tem à sua disposição. Você pode adquirir, pegar ali, copiar e começar a discipular alguém, sua família, um amigo, alguém, começar a estudar com essa pessoa, com os slides na mão. Leve o seu computador, quase toda casa hoje tem computador. Se não tem, leve o seu laptop, vai na mão, leva lá e vai, senta com a pessoa, convida para ir para sua casa e começa a discipular uma pessoa. Você tem toda a ferramenta na sua mão, disponível, pronta, para vocês conversarem acerca da salvação. Isso é também
ser produtivo para o Senhor. Então, o livro tem à disposição aqui na teologia. Você encontra o livro, que é de autoria do professor Rafael, escreveu aqui todas as suas experiências da longa vida que ele já teve, né? Então é muito bom. Você vai ter isso aqui. E tem os slides de graça, queridos, que você pode utilizar. Então é muito importante. Amém? Nós tivemos, para quem não veio, nós tivemos na semana, domingo, segunda e terça, nos dias chamados dias de carnaval, 3 dias aqui de jejum e oração. Foram 3 dias muito abençoados, muito bom. Quem veio foi abençoadíssimo. Então, querido, não perca essas oportunidades. Nós estamos ainda em campanha de oração. São 40 dias de jejum e oração. Está aqui, 40 dias. Estamos caminhando do dia 9/2 ao dia 20/3. O seu jejum pode ser parcial, pode ser também até a hora que você achar que é o melhor para você. Se você quer jejuar até 10 horas, até meio-dia, até às 15 horas, até às 18 horas, a hora que você quiser. Se você quer fazer um jejum parcial ou de algum alimento, pode também. Então, tem muitos irmãos nesta campanha. Nós vamos encerrar esta campanha no dia 20/3, com uma vigília de oração. Uma vigília muito abençoada. Vamos ficar a noite toda aqui, ou até a hora que Deus direcionar. Não temos hora para terminar. Então, diz o pastor Simar que até pão com salame vai ter lá para meia-noite ou 1h da manhã, para os irmãos voltarem mais animados, né? Até pão com salame, provavelmente Coca-Cola, né? Provavelmente. Hoje eu descobri que a Coca-Cola não é assim aquela coisa tão, né, endemonizada, não, né? Então, a Coca-Cola mata, irmãos, mas mata devagarzinho, né? Não, quem não está com pressa para morrer aí, continua tomando Coca-Cola, né? Vai tomando. Nós temos que ter cuidado com essas situações. Tem gente que fala assim: não compro maionese Helmas, né, porque é do inferno, o homem que veio do inferno, não sei o quê. Eu falei assim: gente, coma maionese logo, dá glória a Deus, ora antes, consagra ao Senhor a sua comida e come, não fica tão preso a essas coisas, não. Porque senão você não pode comer nada, beber nada, comprar nada. O mundo jaz no maligno mesmo. Tem que sair desse mundo. Bom, amanhã, atenção, todos aí que estão conversando lá atrás, lá na frente, amanhã nós temos o culto, a tarde da bênção, às 15 horas. E temos o culto Palavra de Fé, às 19h30, com os homens, que tem sido muito bom também. Olha, os homens, vocês que não estão vindo, estão perdendo. O trabalho dos homens está um trabalho bonito, um trabalho especial. Um grupo de homens animados, estão servindo ao Senhor, criam laços, criam amizades. Às vezes, de repente, você fica em casa, né, à toa, sem fazer nada. Na segunda-feira, à noite, culto dos homens, 19h30, aqui ao lado, nos fundos da casa administrativa. Tem sido uma bênção, tá? Então, você precisa começar a se envolver, tá? Os homens estão fazendo vários planos, tem estudo bíblico, tem visita, tem oração, tem visita à comunidade terapêutica. Se você não participa, você não fica nem sabendo o que os homens estão planejando na Igreja Batista Shalom. Tem futebol, tem churrasco também, tem Coca-Cola também, tem tudo. Então, trabalho completo. Tem oração lá no monte, eles foram no monte um dia desse orar. Olha, se os homens ficam em casa, não sabem nem o que está acontecendo no trabalho dos homens. Então, querido, olha, segunda-feira,
19h30, venha. Às vezes o irmão está chateado, passa por tantos problemas no trabalho, problemas na família, fica em casa lá, se lamentando, não sei o quê. Venha orar, venha buscar o Senhor, venha dar a sua contribuição. Então, segunda-feira, 19h30. Na terça-feira nós temos os grupos de crescimento. Olha, atenção. O nosso alvo é que cada membro da Igreja Batista Shalom esteja em um grupo de crescimento e que cada membro da Igreja Batista Shalom se torne uma pessoa apta para dirigir um grupo de crescimento. Esse é o nosso alvo. Que cada membro da Igreja Batista Shalom tenha condições e estrutura para visitar um irmão, discipular um irmão. Esse é o alvo da igreja para você, querido. Se você não está caminhando nesse alvo, você está na contramão desse alvo. Então, procure um grupo de crescimento mais próximo da sua casa, comece a se envolver, comece a colocar no seu coração o desejo de ser um líder e de abrir a porta da sua casa para ter um grupo de crescimento. Eu tenho pensado várias vezes, um desejo enorme de abrir a minha casa para ter um grupo de crescimento. A gente tem 1001 compromissos, sempre está mexendo com uma coisa, com outra. Então, e essas meninas? Então, nós estamos lá sempre com muitos compromissos. Mas o meu maior desejo era ter, na terça-feira, 5, 6, 7, 8 pessoas, 10 na minha casa, estudando a lição do grupo de crescimento. Então, coloque-se à disposição do Senhor. Você que está dizendo assim, eu queria tanto trabalhar na igreja, mas eu não tenho oportunidade. Ó céus, ó vida, que sofrimento, né? Vamos agora trabalhar, querido. Você tem condições de ter um grupo de crescimento na sua casa. É só treinar. Não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser treinado, porque nós temos lições. Tá bom? Oração para Conceição, que sofreu um infarto. Vamos orar, né? Vamos orar por essas vidas. Orar também pelas famílias que estão enlutadas, né? Nesse final de semana. 2 famílias. Vamos orar por essas famílias, que Deus os abençoe. Na quinta-feira nós temos a campanha de oração que Deus tem falado, tem abençoado. Venha, queridos. Quinta-feira. Eu estou usando muito as quinta-feiras para mim visitar as congregações. Mas os pastores estão aqui. Os pastores da igreja estão aqui. Nesta quinta-feira, Rosaura ministrou a palavra. Quinta-feira que vem, pastor Kennedy, né? Vai ministrar a palavra. Nós estamos aqui, os pastores estão. Então venha participar. E no domingo que vem, 1º de março, nós já temos a ceia do Senhor. Amém, queridos? Prepare, coloque a sua vida no altar do Senhor. Gente, desenvolva um crescimento cristão. Não aceite o pecado na sua vida. Não aceite, diga não. Nós não podemos ser cristãos que vivem com a consciência corrompida pelo pecado. Tenha consciência boa, limpa, tranquila. Tudo que é pecado, mande embora da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu relacionamento, do seu trabalho, aquilo que você pode. Mande embora toda má consciência, tudo que te fere a sua consciência, que é o pecado. Mande embora. Não aceite. Seja um cristão verdadeiro. Bênçãos especiais. Você que recebeu bênção especial. Ainda tem vagas?
o curso Paz para Toda a Vida está com inscrição aberta. Paz para Toda a Vida. Você que ainda não fez, são poucas vagas, né? Quem tem filhos, atenção, quem está educando filhos, faça o curso Paz para Toda a Vida. Paz para Toda a Vida. As informações aqui com o pastor Robson. Fica de pé, pastor Robson, aqui, ó. Paz para toda a vida. É importantíssimo. E depois, quem sabe, o Senhor vai te levantar até para ser um líder, para instruir como educar os seus filhos. Quantas bênçãos, né? Pode vir aqui à frente. João mais Adélia estavam viajando, ficaram um tempo fora. Bênçãos de aniversário. Cadê as bênçãos de aniversário? Deus abençoe grandemente. Bênçãos especiais. O Senhor tem sido fiel, querido. Olha, vamos ficar de pé? Deus tem nos abençoado. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. Antes ela está estendida. Estenda as mãos, vamos agradecer a Deus. Te louvamos, Deus. Somos sim o povo mais feliz dessa terra. Deus, muitas vezes as pessoas nem entendem o quanto somos gratos e felizes com o Senhor. Muito obrigado, tendo a nossa consciência lavada pelo sangue de Jesus, nós temos, ó Deus, paz e comunhão com o Senhor. Ó Deus, agora um grupo de pessoas aqui à frente, que estão, ó Deus, gratos, estão aqui testemunhando, dizendo, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me abençoado. Muito obrigado pelos anos de vida a mais que o Senhor tem dado a alguns que aqui estão à frente. Muito obrigado pelas bênçãos especiais, pelas bênçãos de aniversário, pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor teve com essa família. Muito obrigado, essa família aqui, Senhor, reconhece o teu poder e a tua graça. Agora te pedimos, Senhor, dá-nos um dia de paz na tua presença. E que venhamos, ó Deus, trazer várias pessoas para o culto, que nós sejamos mensageiros, que nós possamos ser atalaias, pregarmos, falarmos, anunciarmos das maravilhas que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Abençoe os 2 cultos logo mais, abençoe o culto infantil, toda a equipe, as professoras que têm se dedicado, têm trabalhado, ó Deus, incansavelmente por esse culto, que as nossas crianças sejam alcançadas, Senhor, é a nossa oração, pedindo que leva-nos em paz, debaixo da tua mão de poder, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós teremos o pregador, o irmão Clevison, nos 2 cultos, num culto muito especial, traga visitantes, tá bom? Convide as pessoas para virem ao